Olá, seja bem-vindo ao canal, um lugar preparado por Deus para restaurar sua fé e renovar a sua esperança. É uma alegria e um prazer enorme ter você aqui. Deixe nos comentários a cidade que você está assistindo, para que possamos conhecer e saber onde esse vídeo tem chegado. Entre com o coração aberto e deixe o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Antes de nós orarmos, gostaria de meditar na palavra de Deus com vocês e permitir que ela fale profundamente ao nosso coração. Quando falamos sobre pessoas que caminharam intimamente com Deus, o nome logo vem à nossa mente: o apóstolo Paulo. A sua vida é um testemunho de como Deus pode pegar um vaso quebrado e transformá-lo em um instrumento poderoso para a sua glória. A Bíblia nos mostra que Paulo viveu debaixo de uma unção extraordinária. Em Atos 19, 11 e 12, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de modo que os lenços e aventais que tinham tocado do seu corpo eram levados aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja que não era a força de Paulo e nem a sabedoria humana, era o poder de Deus fluindo através de uma vida totalmente rendida. Paulo não era apenas um pregador do Evangelho, mas um homem cheio de discernimento espiritual, que enfrentava demônios e os expulsava com autoridade. Sua fé era inabalável. Mesmo quando foi açoitado, preso e acorrentado, ele não murmurou. Em Atos 16, a Bíblia relata que, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e de repente as cadeias se romperam e as portas das prisões se abriram. Isto é uma fé verdadeira, a fé que canta no meio da dor, que louva no meio da prisão, fé que não se curva diante do medo. Mas aqui está o paradoxo da vida cristã. O mesmo Paulo que operava milagres extraordinários e enfrentava o inferno com coragem, também foi o mesmo homem que reconheceu a sua fraqueza e a sua imperfeição. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 15, ele relatou: Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E também na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, versículo de 15 a 20, Paulo abre o seu coração com sinceridade. Porque o que faço não o entendo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Porque o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Quantos de nós não vivemos exatamente com esse mesmo conflito? Queremos agradar a Deus, queremos andar em santidade, mas às vezes tropeçamos. Nos arrependemos, prometemos mudar, mas voltamos a cair. Paulo estava mostrando que até o servo mais ungido enfrenta a guerra entre a carne e o espírito,
como ele mesmo relatou em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há boas notícias para nós. Paulo relata em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o que nos levanta quando caímos. A graça é o que nos impede de sermos esmagados pela culpa. A graça é a mão estendida de Deus dizendo: filho, levanta-te, eu ainda te amo, eu ainda tenho um propósito para você. Paulo experimentou essa graça quando clamou a Deus por causa do espinho na carne, e o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está relatado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. Isso significa que Deus não exige perfeição. Ele busca rendição. Ele não quer super-homens. Ele quer corações quebrantados. A força do cristão não está em nunca cair, mas sempre levantar pela misericórdia de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, temos essa promessa gloriosa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Crescer espiritualmente não é nunca errar, é aprender a depender menos de si e mais do Espírito Santo. Como diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Lembre-se, quando você cair, não fuja de Deus, corra para Ele. O inimigo quer te fazer sentir indigno, mas o Espírito Santo quer te lembrar que você é filho amado e que a graça de Cristo é maior do que o seu erro, e Ele pode te perdoar de todos os seus pecados. Você pode estar se sentindo fraco nesse momento, mas é justamente aí que o poder de Deus se manifesta. Mesmo em nossas falhas, o amor do Pai permanece. Mesmo nas batalhas, a sua graça é que nos sustenta, é que nos segura e ela é suficiente para nós. Então, abra o seu coração, vamos orar e entregar a nossa vida, e entregar o nosso momento, e entregar essa situação ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza, Deus conhece o teu coração, Ele sabe de tudo que você está passando, e Ele tem solução, e Ele tem cura, e Ele tem milagres para a sua vida. Senhor Jesus, nós te exaltamos e reconhecemos que Tu és santo, justo e fiel. Tu és a luz do mundo, a palavra viva, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Rei eterno que reina para sempre. A Tua palavra nos ensina na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, que se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos. Mas, se nós confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, com humildade, eu me coloco diante de Ti. Reconheço as minhas falhas, os meus pecados e as minhas limitações. Perdoa-me, Pai, por cada atitude, palavra ou pensamento que não Te agradou. Purifica o meu coração com o sangue precioso de Jesus. Senhor, dá-me força para resistir às tentações. Abre os meus olhos para que eu não seja enganado pelos prazeres do pecado. Ensina-me a andar em santidade, mesmo quando for difícil. O Teu Espírito me lembra hoje do que está escrito em Romanos: o pecado não terá domínio sobre vós. Eu tomo posse dessa verdade. Senhor, quebra os ciclos que me prendem, destrói os hábitos que me afastam da Tua presença. Tira de mim tudo o que não vem de Ti, todo orgulho, todo medo, toda incredulidade, todo ressentimento, Senhor. Eu me humilho diante do Teu trono, Senhor, pois eu sei que Tu és poderoso para me perdoar e me purificar de todo pecado. Hoje eu me entrego completamente a Ti. Dá-me fome pela Tua palavra, desejo pela Tua presença e sede por santidade. Renova a minha mente, cura minhas feridas e transforma-me por completo. Pois eu creio no que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor Jesus, toma o controle da minha vida. Meu coração, os meus pensamentos, os meus sonhos e o meu futuro, eu entrego a Ti. Guia-me pelo Teu Espírito e ensina-me a andar em obediência. Eu Te agradeço por Tua graça e a Tua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Eu declaro em nome de Jesus: sou perdoado, sou livre e sou renovado pelo poder de Deus. Amém. E se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo. Deixe aqui nos comentários os nomes das pessoas que você sabe que precisam de oração. Fique à vontade para deixar o seu pedido de oração e que a maravilhosa graça de Deus, o amor do nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre.